Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nesse episódio 7, nós vamos falar sobre a história da Justiça Federal, mas em particular em dois momentos. As demandas decorrentes do Plano Collor, lá no início da década de 90, e a instalação dos juizados especiais federais no início dos anos 2000. Esses dois momentos foram cruciais, marcaram a história da Justiça Federal, porque proporcionaram uma maior aproximação da jurisdição federal, da Justiça Federal, do cidadão comum. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês serem avisados de novos vídeos, de novos episódios e de novas mensagens, notícias aqui da associação, e dar um joinha nesse curtir esse nosso episódio. Eu estou muito lisonjeado, muito feliz, porque eu estou acompanhado aqui de duas protagonistas desses dois momentos da Justiça Federal. Queria apresentar vocês, doutora Vera Juchovski, desembargadora federal aposentada aqui do TF da Terceira Região. Eu não cheguei a trabalhar com a doutora Vera, mas assim, eu sou um grande entusiasta da mediação. E nessa história, nessas idas e vindas da mediação, nós chegamos a nos cruzar em vários momentos. Então, obrigado, doutora Vera, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Você esteve logo ali no início do Plano Collor, quando vieram uma série de demandas, já havia fila. Primeira vez que houve fila nos fóruns federais. Obrigado por estar conosco. Eu agradeço. Também tenho aqui a doutora Leila Paiva, desembargadora do Tribunal Regional Federal, aqui da Terceira Região, sempre muito elegante, sempre muito educada. Doutora Leila, obrigado por ter vindo, obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, é uma alegria estarmos aqui para falar um pouquinho dessa história. Obrigado. Obrigado. Bom, no Plano Collor, só para pessoal mais jovem, não pegou há 30 anos, é muito comum de você ir ao supermercado de manhã e pegar um produto lá, uma pasta de dente, vamos supor um sabonete, tá X cruzeiro, né? X a moeda da época, e à tarde, quando você voltar ao supermercado, o valor ter duplicado, simplesmente no mesmo dia. Não é a nossa realidade hoje, mas naquela época, década de 80, década de 90, isso era, assim, a hiperinflação era a realidade, fazia parte do cotidiano do brasileiro. E as promessas dos presidenciáveis, dos candidatos, e do então candidato vencedor naquela época, o presidente Fernando Collor de Mello, era acabar com essa hiperinflação, e ele instituiu um plano econômico que ficou apelidado de Plano Collor. O objetivo era reduzir a inflação, e uma das medidas desse plano era confiscar os valores depositados em poupança, porque reduzindo a capacidade econômica do cidadão, ele iria comprar menos, então você tem menos demanda, logo os valores, os preços iriam cair. Em teoria, esse foi assim, o arcabouço teórico que justificou, que motivou essa medida da noite para o dia. Logo no segundo dia, na primeira semana da gestão dele como presidente, ele surpreendentemente editou essa legislação, e da noite para o dia os valores ficaram bloqueados, os valores guardados do cidadão ficaram bloqueados. Bom, a consequência disso foi que as pessoas vieram à justiça, bateram as portas da Justiça Federal para tentar desbloquear os valores. E aí, a gente, naquela época, a doutora Vera já era juíza, né, doutora? Sim. Como é que foi a adaptação para esse contexto? Vamos lá, deixa eu ser um pouco mais específico. Quais os tipos de demanda que havia na Justiça Federal naquela época? E qual o volume dessas demandas? E o que mudou no dia seguinte ou nas semanas seguintes à edição dessa legislação? Se não me engano, foi um decreto, uma medida provisória do presidente Fernando Collor. Como é que foi o dia a dia? Como é que foi você acordar de manhã e chegar ao fórum e ter uma fila de pessoas que madrugaram ali para pegar uma senha para conseguir ajuizar a ação e conseguir uma medida liminar? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui o convite para participar desse podcast na JuFesp.
e estar aqui com os colegas, com os amigos, especialmente aqui com a doutora Thaisa, presidente aqui da JUFESP. E também me sinto muito honrada de poder contar um pouco da minha experiência, que é a experiência de alguns poucos colegas da época do Plano Collor, porque foi realmente algo marcante à época, não só para os magistrados federais, mas para a sociedade como um todo. Especialmente aqui, para os jurisdicionados do TRF da Terceira Região. E explico. Porque eu tomei posse em abril de 91. Éramos 20, foram aprovados 20 candidatos aos cargos da magistratura, naturalmente de primeira instância, e à época existiam apenas 5 vagas. Então, esses primeiros 5 que tomaram posse já enfrentaram uma situação muito peculiar, porque à época não havia escola, havia EMAG, mas não havia o curso, não é, de formação inicial dos magistrados. De modo que nós tomamos posse e, em geral, assumíamos 4 vagas como juízes federais substitutos, 4 varas federais. Aqui no Pedro Lessa. No Pedro Lessa. E depois foram criados... é o prédio, nós chamamos Pedro Lessa para quando nos referimos às varas do prédio físico que se chama Pedro Lessa, mas só as varas cíveis estão localizadas ali. Então, quando a gente fala Pedro Lessa, nós nos referimos às varas cíveis que tinham competência para esse tipo de demanda na época, né? Demanda da época. Só para contextualizar. Época, exatamente. Então, posteriormente à posse dos 5 juízes, inicialmente foram criadas mais 14 vagas para os outros que tomaram posse. Então, esses 20, na verdade, enfrentaram esses planos, o empréstimo compulsório, o plano Collor, o empréstimo sobre combustíveis, sobre moeda estrangeira para viagens internacionais. Mas quanto ao plano Collor, o TRF3, o nosso tribunal, foi o primeiro do país a conceder a liberação a julgar, inclusive o relator foi à época o desembargador federal Lacombe, Américo Macê Lacombe, que foi acompanhado à unanimidade no tribunal. O tribunal ainda era no Largo São Francisco, na Rua Líbero Badaró, um tribunal com a composição original dos 15 primeiros, não é? Porque o tribunal havia sido criado em 1989, em decorrência da determinação da Constituição Federal de 88. Então, o julgamento foi no sentido de liberação dos valores que estavam retidos nas cadernetas de poupança, nos bancos retidos por força desse novo governo, então, do presidente Collor, e logo no primeiro ou segundo dia foi determinado o confisco dos valores acima de 50 mil cruzeiros novos, né, que era um valor, na verdade, considerável para quem tinha poupança de pequenos valores. E isso assolou, né, a economia, prejudicou a economia e as pessoas ficaram desesperadas. E então, a partir... Só um dado importante, eram 50 mil cruzados novos, que corresponderia hoje a mais ou menos 6.500 a 8.000 reais. Ou seja, qualquer valor acima de 6.500 a 8.000 reais teria sido confiscado. Imagina se isso acontecesse hoje, a loucura que seria. Sim. Desculpa, só para contextualizar. Então as pessoas ficaram às portas dos bancos tentando sacar o dinheiro, foi uma convulsão social, digamos assim, e em seguida, não é? Houve a partir da primeira ou das primeiras ações judiciais, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, então, proferiu esse voto emblemático para o país, porque foi no sentido de liberar, de entender que realmente havia confisco, que não havia uma legislação adequada, que havia uma violação grave à Constituição Federal e, portanto, liberou as quantias. E as pessoas, então, passaram a ingressar com ações judiciais, mas num volume
eu diria, estratosférico, na falta de outro vocábulo mais adequado, justamente para conseguir, então, as tutelas, na época eram medidas liminares, né, para a liberação daqueles valores. E também foi uma situação bastante peculiar, essa é a palavra, porque a quantidade de ações era muito maior do que os juízes federais de primeiro grau conseguiam dar conta, não é verdade? Eu dou exemplo da sétima vara onde eu estava, ou da quarta vara, eram várias. Nós, juízes substitutos, federais substitutos, trabalhávamos na sala de audiência, porque não havia gabinete suficiente, não é? Então, o titular ficava no seu gabinete original e os juízes que iam chegando ficavam nas salas de audiência. E a quantidade de processos era tão grande que as salas de audiência começaram a ficar superlotadas, era impossível andar naquelas salas. E as varas, quer dizer, as secretarias também, né? Então, algumas audiências tiveram que ser suspensas de outras matérias porque não era possível fazer a audiência naquele espaço, né? Existia processo eletrônico. Não existia processo eletrônico. Então, e as decisões eram a máquina. A máquina, inicialmente, né? Exatamente. Depois, imagina, para dar conta de tudo isso. Porque não havia computadores e impressoras, à época a maior parte era com havia um computador, começou 1, 2, mas em geral, nós juízes titulares e substitutos, no meu caso, juiz federal substituta, nós comprávamos um computador ou 2 e impressoras. Então, uma nós usávamos e a outra impressora e outro computador ficava com alguma funcionário no gabinete para ajudar a fazer as liminares. E mimeógrafos. Perdão, eu estou mais antiga ainda, não bem mimeógrafo, né? Mas, na verdade, eram xerox, máquinas de xerox, para fazer a cópia das decisões e aí preencher com os dados, porque era impossível. Então, com isso, as pessoas começaram a chegar muito cedo, de madrugada, algumas ficavam de madrugada, e nas filas que inclusive davam a volta pela Avenida Paulista, descendo a Peixoto Gomide e virando aqui na Carlos Comenali, filas imensas, né, de pessoas para ou pedir liminar ou para ingressar com a ação judicial. Foi preciso pedir segurança da Polícia Federal, porque já era ali uma situação de perigo, né? A segurança das pessoas ali, da segurança pública em geral. E as escadarias do Pedro Lessa, do Fórum, desculpe, as escadas todas tomadas por pessoas, não é? Advogados que vinham do interior e pedindo a liminar e tal. E nós, então, eu digo, a organização do Fórum decidiu, e os juízes de cada vara decidimos distribuir senhas para as pessoas, né? E havia até a suspeita, não foi suspeita, a realidade que as pessoas começaram a fazer venda das senhas para poder... O brasileiro sempre conseguiu fazer um business. Porque aí a coisa estava... Então era assim, eram pilhas e pilhas de liminares por dia, nós assinávamos e os advogados iam retirar para fazer a liberação. Então, e depois os outros planos econômicos. De todo modo, esse foi um marco histórico, Plano Collor, foi um marco histórico em termos da Justiça Federal, porque, não obstante a Constituição de 88, né, a Constituição Cidadã, houvesse aberto, vamos dizer assim, os direitos, ou ampliado o rol dos direitos, né, sociais, os direitos econômicos, o direito o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, tantos direitos que vieram né, que vieram assinalados na Constituição. Na verdade, a sociedade brasileira realmente tomou conhecimento da Justiça Federal, do papel que os juízes federais exerciam, quais eram
as competências, quais eram as atribuições, digo, para a sociedade, não faz a diferença entre atribuição e competência, né? Do ponto de vista técnico. Mas foi o momento, ali foi o momento mesmo em que a justiça, que a sociedade brasileira conheceu e soube qual era o papel verdadeiro da Justiça Federal e começou a se valer dos seus direitos, ou querer fazer valer os seus direitos por meio de ações judiciais na Justiça Federal. E a partir daí foram vários planos econômicos, foram vários direitos de servidores públicos, questões também da área do direito previdenciário, as ações para pedir aposentadorias, auxílio-doença, etc., etc. E foi a partir dali que realmente o juiz federal teve também um reconhecimento da sociedade a partir do exercício da jurisdição. Né? Só para a gente fazer um apanhado histórico, até então, quais eram os tipos de demandas mais comuns na Justiça Federal? Eram mais questões tributárias? Questões tributárias, questões relativas ao sistema financeiro da habitação, né? Reajustes de contratos, de aquisição de imóveis, medidas cautelares para o depósito judicial de valores que eram controvertidos, mas que a parte entendia que deveria pagar. Então, a matéria tributária e o sistema previdenciário depois é que começou realmente, que começaram mais as questões do ponto de vista da economia, né? Ações contra bancos, questões tributárias de maior relevo, né? Enfim. E a partir daí a Justiça Federal realmente cresceu muito. Se estruturou, Se né? estruturou. À época, eu estou falando do começo da década de 90, existia muito pouca interiorização da Justiça Federal, não é? Porque, na verdade, existia São José dos Campos e Ribeirão Preto. Eram, acho que, se não me falha a memória, Campinas, né? Três subseções judiciárias, e foi o momento em que, a partir daquele momento, não é, em que houve a necessidade e se sentiu essa premência de ampliação, e tinha Campo Grande, né? Se não me engano, já tinha Campo Grande. Era só isso. E hoje se vê quão portentosa é a Justiça Federal, né? Não só aqui no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas no país todo. Sim, mas sim. Principalmente aqui. Sim, houve um segundo momento que a gente vai falar um pouco mais adiante aqui no nosso episódio, que foi a criação do JEFs. Hoje eu busquei esses dados. Hoje, em 2023, só no JEFs, nos Juizados Especiais Federais, foram distribuídos do Brasil todo, né? Do quase 2.900.000 ações, enquanto nas varas foram aproximadamente 1.200.000 e quase 1.260.000 ações, ou seja, olha a representatividade do JEF, que majoritariamente julga questões previdenciárias, que envolve o cidadão que eventualmente, supostamente, teve o seu direito à aposentadoria ou algum benefício previdenciário negado pelo INSS. Agora, essas ações foram ajuizadas com relação ao Plano Collor, foram processadas, as liminares foram concedidas, a sentença de mérito, a decisão de mérito foi dada, mas houve um segundo momento que foi a execução desses processos, né? Você chegou a pegar essa época? Então, bom, primeiro também que eu gostaria de agradecer o convite da JUFESP, da doutora... Só te interrompendo, perdão, o seu concurso foi em 1996. 96. Chegou a pegar esses processos tramitando ainda? Então, na verdade, com relação, né? Então, agradecendo a doutora Thaís, doutora Etienne, uma alegria estar aqui com a... Imagina. Só para falar da minha gratidão mesmo, de poder falar dessa história. Entrei em 96, ainda não tínhamos computadores, comprei o meu. Minha impressora também, né? E que não podia ser consertada no fórum, tinha que ser consertada porque não tinha a plaquinha do patrimônio.
E a execução, na verdade, ela estava, na época, voltada para a discussão da inflação, né? Da correção monetária, porque dependendo, eu lembro, né, a doutora Vera Jukovski, minha amiga, minha colega, né, com quem aprendi muito, até dia 14 de março de 90, né, quando foi a 90, que foi o bloqueio, tinham feito o crédito de 84% nas contas, né, a correção. Passou do dia 15 de março, não tinham feito os créditos. E a correção da poupança daquele mês era de 84%. Essa era a inflação oficial, imagine no mercado. Nossa. Então, né, era assim, né? Era 84% mensal por mês. Por mês. Ou seja, chegava a quase 1000% por ano. A gente imaginava assim, será que eu vou conseguir comprar? Essa geração nova não faz ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Você quer comprar um carro, uma bicicleta. Imagina. Você não tem como guardar dinheiro, porque se você vende o carro esse mês, no mês que vem você não pode. Você tem que ter o dobro. Você tem que comprar e vender no mesmo dia. Bom, então a execução, na verdade, era dessas ações de correção monetária. Sim, pegamos bastante, né? Porque nessas de desbloqueio, nós tínhamos mandados de segurança liminar executada, acabou o processo. Mas vinha a correção. A correção ficou sendo discutida, até hoje é discutida, né? O Jeffs tem ação de correção das poupanças até hoje, por conta desses planos. Foram assim, né? Como a doutora Jukovski falou, era o debut da Justiça Federal no cenário, né, que ninguém sabia exatamente, né, para que servia, e serviu para o cidadão brasileiro poder não correr esse risco, né, porque depois foram devolvidos, mas ninguém sabia se ia ser devolvido, né, não sabia a natureza jurídica daquilo, né. Sim, eu tenho tios meus que estavam juntando dinheiro para comprar um imóvel e por conta desse bloqueio eles nunca mais conseguiram comprar o imóvel, porque até ser devolvida a correção, a inflação, sim, realmente perdeu o poder de compra do dinheiro. Sim. E até hoje não conseguiram comprar o imóvel. Imagina isso replicado para não sei quantas milhões de brasileiros, já milhares de contas bancárias. E, bom, doutora Vera, qual a realidade, hoje a senhora está aposentada, está advogando. Qual a impressão da senhora comparando do dia que a senhora pisou aqui como juíza federal substituta, depois como desembargadora, a senhora se aposentou em 2013 e agora como advogada, como é que a senhora vê a Justiça Federal, ou então a evolução da Justiça Federal nesse tempo, em particular nessa proximidade, essa evolução que resultou, né, numa maior proximidade da relação da Justiça Federal com o cidadão? Alguma coisa assim particular que a senhora vê, que a senhora nota? Bom, eu penso que a Justiça Federal evoluiu muito, assim como evoluíram outras justiças, a estadual, né? As estaduais, por exemplo, e a trabalhista também. Então, na verdade, de 91 para 2024, eu pessoalmente não gosto nem de fazer esse cálculo, né? Do tempo que passou. Mas houve uma transformação muito grande, especialmente pela interiorização. Então, a Justiça Federal, na verdade, nesse tempo todo, ela permitiu, ela se fez mais próxima do cidadão, da sociedade, com a interiorização. E isso foi muito bom, foi muito positivo. Até porque não seria cabível, né, ou não seria possível, com esse volume de processos ao longo do tempo, que a justiça permanecesse apenas centralizada em São Paulo, não é? Esse é um aspecto. De outro lado, houve também a transformação do ponto de vista material, né? Se de um lado, em 91, não é? 92, 96, quando a doutora Leila ingressou na Justiça Federal, nós usávamos os nossos computadores pessoais e poucos, não é? Poucos para a quantidade de feitos em tramitação. Hoje, a tecnologia veio em cheio, veio justamente para isso, para melhorar a prestação jurisdicional.
Então, computadores, todo tipo de tecnologia para... Quer dizer, hoje até a inteligência artificial, não é? Quando se fala hoje na... Quer dizer, quem pensaria isso há 30 anos atrás? Com certeza. Não é? Então, houve... E uma preocupação dos gestores do Poder Judicial Federal, o Poder Judiciário Federal, no sentido de melhorar essa infraestrutura, né? Dando mais condições, tanto aos magistrados quanto aos servidores, né? Para isso, ao lado da capacitação, porque eu acho que esse é um ponto fundamental, é muito importante, né? Através da escola de magistrado, da criação da Escola Nacional de Formação de Magistrados em Brasília, no sentido de propiciar uma capacitação contínua dos magistrados e aqui das escolas também em relação aos servidores, para que eles possam acompanhar o desenvolvimento do próprio direito, não é? Com o surgimento de novos direitos, né? Hoje se fala não mais só em direito ambiental, por exemplo, né? Direito das mudanças climáticas, por exemplo, né? Então, essas novas regulações que devem ser, que surgem, porque na verdade o direito surge depois dos fatos, né? Então os problemas foram surgindo e essas novidades todas fazem com que haja uma necessidade das escolas estarem a par e passo ali acompanhando a preparação contínua dos magistrados e dos servidores para lidarem com esses processos, né? E também usando as novas tecnologias. Isso tudo faz com que o juiz de 1950, por exemplo, não seja exatamente o juiz de 1991 e muito menos o de 2024. E o juiz do futuro, não é? Como será? Não é? Será que vai ser um robô? Eu espero que não. Que o componente humano, um robô, uma inteligência artificial mais aperfeiçoada do que ela hoje é uma coisa recente, né? Esse tema é um tema recente. Mas a capacitação, eu penso, como na área da mediação, da conciliação, dos métodos alternativos, né? De solução de controvérsias, não é possível mais que o juiz, como era antigamente, ele tinha que saber de tudo. E hoje não é possível mesmo, porque tudo é muito grande. Aumentou muito o volume das áreas né, em todas as áreas do conhecimento humano. Com certeza. Bom, nós tivemos aí esse primeiro momento na década de 90, foi pelo Plano Collor, uma revolução interna na Justiça Federal, que acabou desaguando num segundo momento, que foi a criação dos juizados especiais federais em 2001/2002. E a doutora Leila estava lá, era juíza substituta ou já era titular? Substituta ainda. E você participou, efetivamente protagonizou essa criação. E diga só a doutora Vera falou aqui de tecnologia. O Juizado Especial Federal da Terceira Região já começou 100% digital. Estamos falando do ano de 2002. Poucas pessoas tinham celular, quiçá computador, e hoje a gente vê a justiça totalmente informatizada, mas assim, eu acho que o Tribunal Regional Federal, né, da Terceira Região, nessa época, assim, foi uma grande inovação, né, eu acho que deu um grande exemplo de inovação, de protagonismo, de acesso à justiça, de gestão judiciária, tem uma grande lição para o país, né? Conta um pouquinho para a gente. Aí, como é que foi esse contexto? É bom lembrar, né? A senhora foi a segunda presidente, é isso? Fui a segunda. A doutora Marisa Santos abriu as portas. Maravilha. A lei é de julho de 2001 e a lei 10.259 determinou que os juizados fossem instalados em 6 meses. Essa lei não previu recursos, cargos, funções, prédios, nada disso. O Conselho da Justiça Federal se reuniu, na época era a presidência do Dr. Márcio Moraes, e o diretor do foro era o Dr. Santos Neves, né? José Eduardo Santos Neves, que depois veio a ser desembargador federal. E
o Conselho da Justiça Federal chamou, né, os tribunais lá, eram 5, e para se fazer algo, né, de alguma forma, né, instalar isso no prazo da lei nas capitais. Seria 15 de janeiro de 2002, né, que foi exatamente cumprido aqui na terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que a terceira região se destacou porque e eu sei desta história, né, por meio tanto do doutor Santos Neves, quanto da doutora Marisa Santos também, que estava lá. Foi a primeira presidente do GEF, eu fui a segunda, e a ideia era que não fosse um rito, né? Não era, as varas já vinham lotadas, né? Como a doutora Vera colocou, as varas assoberbadas. Colocar mais um tipo de processo era só mudar a capa do processo, mudar a cor. Tinha amarelinho do mandado de segurança, tinha o rosinha da ação ordinária, e medida cautelar verdinha. Bom, vamos inventar uma cor e colocar lá o GEF. A terceira região se recusou e falou, não é rito, é algo novo, né? Nesse ponto, copiamos a Justiça Estadual, que já vinha com essa experiência de fazer um pool de juízes que iam lá se dedicar ao GEF. E assim foi. Só que a terceira região inovou ainda mais, porque vinha com o projeto de execução fiscal virtual, que não foi adiante, né? Era um projeto gigantesco, coordenado pelo SERPRO, mas não foi adiante por N razões. Mas tinha essa expertise, né? Estava gestando esse projeto com o SERPRO, com a primeira região, com o Conselho da Justiça Federal, e daí saiu um sistema caseiro. Servidores da Justiça Federal fizeram o sistema, e a partir desse sistema, eu não vou me recordar do servidor que fez isso, porque depois ele passou num concurso para Ministério Público do Estado. Mas o sistema foi todo gestado pela informática do tribunal, né? E esse sistema deu a chance, né, da Justiça Federal protagonizar algo muito moderno, porque nós não tínhamos a lei do sistema eletrônico, do processo eletrônico, ela é de 2006. Então, como é que foi feito isso? Com que base no quê? Porque a lei de GEF prevê lá no artigo 8º, no parágrafo 2º, diz assim, olha, pode fazer algo, os tribunais podem organizar algo eletrônico para fazer intimação num sistema eletrônico. Só que o Tribunal da Terceira Região pegou essa deixa da lei e pôs tudo no eletrônico. Para isso precisava de um prédio que tivesse uma estrutura, né? E na ocasião o tribunal encontrou o prédio da Telefônica, que, né, quis Deus estava vago. E foi o nosso palco ali na Rua São Joaquim. E para que uma informática funcione tudo junto, precisava de uma secretaria única, né? Eu não posso dizer, eu tenho aqui meus processos, eu faço do meu jeito, o sistema que se adeque, né? O doutor Etienne tem um, a doutora Vera tem outro. Não, a secretaria era igual para todos e nós trabalhávamos com essa secretaria única, o processo virtual, um prédio cabeado, e assim inauguramos no dia 15 de janeiro de 2002, aqui em Mato Grosso do Sul. A presidência era a doutora Marisa Santos, era integrado pelo doutor Vitório Juso, doutor Lunardelli, agora o ministro Paulo Domingues, doutora Márcia Hoffmann e eu. Uau! Vocês. Uau. Que começamos ali, assim, como é que era o sistema? A gente tinha vara, sim, estávamos na vara, no meio tempo eu me promovi, e a vara, a gente trabalhava na vara e dedicava 4 horas por dia ao GEF. E não querendo... só para suplementar a história aí, vamos dizer, porque as turmas recursais, também, né? Então, também. Eu ainda sob a presidência da Marisa Santos, Ferreira Santos, né? Eu participei da primeira composição da turma recursal, lá na Rua São Joaquim. Mas eu me lembro que nós usávamos disquetes, né? Ainda? Você lembrar dos disquetes. Sim, foi. Só mais jovem nem sabe o que é isso. Não sabe. E teve uma viagem, essa inspiração para essa secretaria única, decorreu de uma viagem institucional, você participou? Sim. Na verdade, como é que foi a inspiração para essa... Acontece o seguinte, eu estava eu era vice-presidente da JUF, na época do desembargador federal Wilson Darós,
que era do Rio Grande do Sul, né? E à época era do Tribunal da 4ª Região. E eu gostava, inclusive, de me movimentar em termos associativos, né? Organizando cursos, alguns de ambiental. Fizemos o primeiro evento no Parque Intervales, né? Junto com a Secretaria de Meio Ambiente, aqui à época era presidida, do Estado de São Paulo, que era presidida pelo professor Goldenberg, que abriu as portas, o Fábio Feldman, enfim, as pessoas envolvidas com o direito ambiental. Mas não parava só nisso. Então, houve a oportunidade de fazer um convênio com algumas instituições lá nos Estados Unidos e, a partir daí, organizamos um grupo se interessou e nós fomos, então, aos Estados Unidos com um coordenador que era um advogado ligado à Lumine à época. Inclusive, a associação conseguiu uma parceria com a Lumine para que os juízes que tivessem interesse fizessem cursos de inglês jurídico, inclusive, e tal. Uhum. E fomos num grupo pequeno, me lembro, umas 6, 7 pessoas, à época, aos Estados Unidos para conhecer as instituições, algumas instituições, né, importantes, como o centro do Judiciário Federal, né, à época, a Suprema Corte, fomos a Baltimore também conhecer a Justiça Estadual, a universidades, tal, sempre com palestras, com apresentações e tal. E assistimos audiências, várias audiências, criminais, cíveis, etc., e observamos isso, que o sistema era um sistema muito mais ágil, não é? Que era tudo, não tinha mais eles não tinham lá nos Estados Unidos. Isso foi em 2001, 2002, mais ou menos. Não tinham aqueles processos que nós tínhamos com papéis, 15 volumes, processo de sistema financeiro, né, de condomínios, não existia isso. Eram pastas pequenas, tudo digitalizado ali, tudo muito simples e, né, small claims. Aí fomos ver algumas audiências de pequenos causas de pequeno valor. E a partir daí, o nosso querido desembargador federal e amigo Santos Neves voltou. E voltamos todos muito impressionados com aquela diferença, aquela agilidade da justiça nos acordos em matéria penal, que não tinha ainda aqui na época. Plea bargaining, né? Exatamente. E viemos com essas ideias, e o Santos Neves, então, realmente se motivou muito, não é? E levou adiante. Aí foi conversar, à época era o Márcio Moraes, né? Para tentar também trazer, e aí depois veio a lei, né? Mais ou menos na época. E a coisa aí desenvolveu, até que houve lá a inauguração na Rua São Joaquim, né? E a pessoa, o advogado, que era o nosso, vamos dizer assim, parceiro de convênio lá com a Lumine, ele inclusive esteve presente. Dr. Peter Becker, né? O juiz federal, porque tínhamos também lá uma pessoa que nos recebeu lá na corte de Virgínia, né? Fomos conhecer a Justiça Federal lá, e ele é o juiz federal Peter Messitt, que já tinha morado no Brasil, que já conhecia, falava português. Ele morou aqui no Brasil na década de 70 por 2 anos. Isso, exatamente. Então, a partir disso, o próprio juiz Peter Messitt veio e foi um momento, assim, iluminado, né? Foi. De acontecerem essas coisas e elas terem dado frutos, né? E frutos que estão aí até hoje, né? Estão aí até hoje. Com certeza. E, doutora Leila, a senhora criou o kit juizado? Foi. Uma forma de também gerir e dar dinamicidade a essa alta procura, alta demanda. Conta um pouquinho pra gente como foi a ideia. Porque, na verdade, quando nasceu o juizado, nós tínhamos uma competência por 3 anos previdenciária. E essa competência previdenciária começou a viabilizar que as pessoas, né, o juizado funcionava sem advogados, e mesmo os advogados vinham e traziam muitas demandas, começou a viabilizar uma discussão muito grande com o INSS por conta dos planos econômicos, o IRSM, a ORTN, a própria equivalência salarial, o número de salários mínimos começou a ser, né, ressuscitado, tudo aquilo
foi possível discutir e as pessoas tinham essa angústia, né? Estou sendo injustiçada, o meu benefício não está correto. E iam bater as portas do juizado. Isso gerou um acúmulo de processos, né? Que era para ser rápido, mas começou a se acumular, com filas na porta também. O novo episódio das filas, né? E que a doutora Marisa Santos, ela foi promovida ao tribunal, né? Em julho de 2002. E aí eu assumi o juizado e fiquei até janeiro de 2004. Nesse período de 2002, 2003, nós tínhamos esse crescimento do juizado levou a um acúmulo absurdo de filas nas portas, tanto daqui quanto das outras regiões. E o fato é que, como nós vamos fazer para diminuir essa fila? Porque GEF eletrônico só tinha o nosso. Né? A quarta região, quando iniciou o EPOROC, a partir de uma reunião do Conselho da Justiça Federal aqui em São Paulo, que foi dado o sistema, inclusive, para o desembargador Wilson Darós, que falou, nós vamos desenvolver isso aqui, o nosso trabalho é melhorar. E, de fato, né, fizeram um sistema belíssimo. E nós que tínhamos lá o sistema eletrônico, era um processo digital, precisávamos de colocar os documentos para dentro do processo. Essas pessoas vinham para trazer o documento, vinham se manifestar pessoalmente, vinham para a porta do fórum. Isso começou a chegar ônibus, porque nós não tínhamos ainda, né, os GEFs instalados em todas as subseções. Nossa. Até, como eu disse, a lei de 2001 ela não previa cargos, funções e prédios, e nem varas. Só a lei de 2003 que começa, né, a prever estrutura. E aí se instalaram os GEFs no interior para dar vazão. Mas o fato é que as filas foram aumentando. Quando a imprensa vê uma fila, ela vem entrevistar e perguntar por que a pessoa está na fila. E a pessoa dizia, estou aqui porque meu benefício está errado e eu vim corrigir, vim na justiça. E isso trazia mais pessoas. E mais pessoas. E mais pessoas. Então as pessoas começaram a chegar de ônibus, de caravana, né? Nossa. E não se dava conta. Começamos a fazer audiência coletiva. O que era uma audiência coletiva? Pegava o auditório do Fórum Pedro Lessa, pegava o auditório do Fórum da São Joaquim também, que tinham 100, 120 vagas, e colocava 100 pessoas com o mesmo tipo de causa para julgar. Mas mesmo assim não dava conta. Começamos a fazer juizado itinerante, né? Fomos para Campo Limpo, Itaquera, São Bernardo, São Caetano, Santo André, interior também, aqui, proximidades, Mogi e tudo mais. 17 juizados itinerantes fizemos em 2002 a 2003. Até na FEBEM nós fomos, né? Por conta da possibilidade de auxílio reclusão e tudo mais. Mas isso tudo nada resultava em diminuição de filas. Até que, uma vez, olhando para a fila, com os 2 servidores do atendimento, que eram o Marcelo, né, e o Sidney, que estão lá no juizado até hoje. O Marcelo acho que está na corregedoria, mas o Sidney está no juizado. E nós olhamos a fila e falamos, o que vamos fazer? Né? Então, vamos transferir para outro fórum, né? Nenhum fórum quer uma fila na porta. Uma universidade, vamos tentar que uma universidade ajude. As públicas não dão conta, as privadas não querem uma fila na porta. Quem é que quer uma fila na porta? Então, nós imaginamos, falei, bem, o que a gente precisa para fazer a tal atermação, né? E pegar os dados da pessoa? Nada, nós precisamos do NB, do número do benefício, para saber de que época que era e se tinha algum direito de correção. Bom, mas isso a gente consegue, então, dizendo que as pessoas coloquem lá, né, uma folhinha com endereço, nome e o número do benefício. E assim foi feito, né? Foi criado o tal kit juizado e no final, no segundo semestre de 2003, e esse kit juizado, então, possibilitou que as pessoas pegassem na internet aquela folhinha de roteiro, né? Tá. Colocasse dentro do envelope. Eu cheguei a falar com o correio falei, olha, vai receber bastante aí. Não tem problema, contanto que vem endereçamento, e receberam bastante. Uma vez eu recebi uma Kombi no juizado da São Joaquim com engradados. Cheio de kit, né? 60 mil. Uau. Num dia.
60 mil vindo de todas as partes. Vieram kits de Lisboa, de Nova York, de Madrid, pessoas, né, os aposentados viajando ou morando fora, mandaram os kits. De Joanesburgo, todos esses lugares mandaram kits, vieram os kits e vamos lá processar os kits. Depois os meus colegas também, né, ficaram e deram conta disso, tinha que enfiar no sistema, pôr para dentro do sistema e processar. Né? Nós tínhamos no final de 2003 1 milhão de processos. Uau! Então esses foram os kits para tentar melhorar a situação da fila. Né? Nós tivemos isso, dados do juizado, que o pessoal do atendimento tem, em novembro, porque aí nós tivemos uma medida provisória para estender a prescrição, né? Porque eram 5 anos, passaram para 10. Mas até então o risco de perder o direito das pessoas e o medo fazia com que elas viessem para a porta do fórum. E nós tivemos em novembro, acho que não me engano, 5 de novembro de 2003, 8.500 pessoas na porta da São Joaquim. Davam várias voltas no quarteirão, né? A polícia com helicópteros mostrando aquela loucura que estava, e vinham entregar os kits e também ingressar com as ações. Né? E bom, o juizado foi 100% digital, e assim, toda mudança, o ser humano ele tem uma certa resistência às mudanças. A minha pergunta é: houve alguma resistência por parte dos advogados, do cidadão, dos próprios juízes? Nossa, agora eu vou ter que aposentar minha caneta. E você como presidente, como é que foi? Tem alguma história interessante? Uma particularidade? Tem muitas. Porque era uma forma de pensar, né? Nós tínhamos tanto a Secretaria Única para dar respaldo àquele juizado, nós tínhamos que ter uma sala-cofre para fazer redundância do sistema, porque o risco de perder os dados era muito grande, então nós tínhamos tudo isso. E o dia a dia, né? O dia a dia era muito interessante, porque as pessoas precisavam, né, de algo físico, era inconcebível, né? Um sistema que tivesse todo o processo dentro do sistema, que você não tivesse um papelzinho na mão, né? As pessoas querem o papel, né? Então, o trabalho, tanto, né, nos primeiros 6 meses com a doutora Marisa Santos e depois eu continuei esse trabalho, foi de valentemente não deixarmos imprimir mais do que fosse necessário, né? Que, por exemplo, as pessoas vinham, tinham audiência, né? Nós tínhamos no início... Imprime o processo todo aí. A ideia era, não, vamos imprimir, eu não vou ler esse processo na tela. Então, assim, o dia a dia era esse, né? O risco que a gente temia, né? Era que uma hora ia chegar alguém ou alguma coisa, ou o sistema não ia dar conta de tanta alimentação, e a gente tivesse que imprimir os processos. Ou seja, dá 10 passos para trás. Dá 10 passos para trás. Mas não foi esse, né, o caso, porque o sistema foi dando conta, as memórias foram sendo adicionadas ao sistema. Aí nós começamos a primeira intimação eletrônica do INSS, o primeiro e-mail para intimar. Saiu aqui, eu lembro, tem fotos aí, tá nas notícias do tribunal. O do desembargador Márcio Moraes, presidente, apertando o botão e mandando o primeiro e-mail. E a discussão era, né, como nós vamos receber um e-mail, porque era tudo muito, né, interinstitucional desde então. Como que nós vamos receber o e-mail de intimação se o e-mail é muito pesado? O nosso e-mail aqui no INSS não comporta um e-mail tão pesado. Então era quantos bytes tinha o e-mail, né? Essa era uma discussão muito importante. Né? Quantos bytes tem o e-mail? A intimação tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal, né? Então concordaram de fazer a intimação por eletrônica. E isso foram, né? O Jader, valentemente, porque eu não lembro do nome do rapaz, infelizmente, não tenho essa memória, porque o doutor Santos Neves que acompanhou isso, mas o Jader foi o servidor da Justiça Federal que colocou esse sistema para funcionar, né? Tudo a gente dava 2 horas, de 2 em 2 horas, Jader, né? Tinha que chamar o Jader, porque eu quero um relatório, eu quero saber isso, eu quero saber os processos desse tipo, daquele tipo. E o Jader sempre, né, acrescentando, e com a equipe dele, colocando o sistema de acordo para fazer valer o que a gente precisava. Até que nós recebemos tantos processos, e o INSS concordou em trazer o disquete da contestação. E uma vez entregue uma contestação... Que era padrão, estava precluído
o direito, né? Porque se eu faço a contestação no primeiro dia ou no último, eu faço no primeiro, acabou a contestação. Então, nós percebemos que nós podíamos fazer as sentenças do IRSM. E no final de... em dezembro de 2003, nós fizemos 25 mil sentenças. Soltamos num dia só. Né? Para dar conta, né? Então, 25 mil sentenças num dia só para mostrar que o GEF, né, veio para ficar mesmo, né? A ideia era para... E depois mais 20 mil em janeiro, e aí fomos dando continuidade nas sentenças padrão, né? Mas a ideia era que a gente já tinha superado o risco de imprimir tudo. Não, e o CIGEP foi tão revolucionário que só deixou de existir em 2021, 2022, substituído pelo PJE. Ou seja, o PJE demorou anos, mais de uma década, para conseguir chegar perto ao CIGEF. Exatamente. E algo que eu escuto é que o PJE foi, né, essa transição do CIGEF para o PJE foi assim, regrediu alguns passos, porque o CIGEF era um sistema que já estava tão adaptado às necessidades e realidade do GEF, que o PJE ainda teve que tá até hoje correndo atrás de algumas funcionalidades para chegar ao mesmo nível que era o CIGEF, criado em 2002. 2002, exatamente. Fantástico, porque o sistema foi criado e foi melhorado, né, pelo Jader, a equipe, e foram colocando, né, elementos, né, para atender as demandas do juizado, assinatura em lote, né, os relatórios que eram necessários. E hoje, né, eu tenho a honra também de atuar como vice-coordenadora do GEF, a coordenadora, a desembargadora Consuelo Yoshida, e eu estou na vice-coordenação, né? Então tenho contato com os colegas, né, que também são apaixonados pelo GEF, as novidades. Acabamos de sair da Semana Nacional de Juizados, que foi criada lá pelo CNJ, e nessa semana foi muito bom, né, porque nós conseguimos fazer um balanço de todas as novidades, né? Então eu até brinquei no dia lá que nós temos, né, uma tendência no juizado para novidade, para o novo, né, e não perderam, porque estão lá, né, a doutora Vera estava falando da jurisdição que foi se interiorizando. E eu fiquei maravilhada com os núcleos 4.0, que agora permitem, né, que o juiz julgue de qualquer lugar. Então, é a justiça totalmente eletrônica, quer dizer... Que a demanda seja juizada de qualquer lugar. Ou seja, e o juiz também esteja, né? Judiciário do futuro, né? Que a doutora Vera estava comentando agora. Judiciário, eu queria só... Porque você falando... A doutora Leila aqui contando essa parte da história, porque tem muitas outras histórias, né? E eu me lembrando que, na verdade, quando eu entrei na Justiça Federal, dada a escassez de tecnologia e aparelhagem para desenvolver o trabalho, nós fazíamos as sentenças e as liminares à mão. Levava para casa os processos, final de semana, escrevendo, e depois... eu digitava no meu computador a sentença que eu tinha feito e outra funcionária com outro computador que eu tinha fornecido à Justiça Federal digitava para poder dar vazão ao trabalho. Então, imagine, né? Hoje, né? Foram os disquetes, depois vieram CDs, né? Depois pendrive de pouca capacidade. Agora as nuvens, né? Então, hoje, olha o que houve de avanço. E a jurisprudência, Vera? Eu tinha fichinhas. Como é que a gente fazia? Eu tinha umas caixas com fichinhas. Recortava o diário oficial. E hoje você dá um Google... Recebíamos um CD de 3 em 3 meses, né? Olha, tem uma jurisprudência, para não abrir revista, né? Isso já era moderno. Né? Nossa. Eu entrei com as fichas, fazia fichinha de material de jurisprudência por matéria, sistema financeiro, previdenciário, tributário, entendeu? E depois um dia, quer dizer, muito tempo depois, eu olhei para aquelas caixas, era um armáriozinho de aço, né? Eu olhei aquilo e falei, mas o que eu vou fazer com isso agora? Quem vai ler isso? Nem eu estou lendo. Né? Eu tinha um acervo antiquíssimo ali. Né? Por isso que o CIGEF era muito bom, porque já desde 2002 ele colocava sistematização, né, nos julgamentos. Nós podíamos procurar, fazer pesquisas, né, dentro do CIGEF. E o processo eletrônico só veio em 2006.
Então, quer dizer, se embebeceu muito destas experiências, né, exitosas aqui da terceira região. O CIGEF era muito intuitivo. Muito intuitivo. Eu trabalhei no GEF há pouco tempo. Eu trabalhei no GEF em 2 ocasiões. Logo quando eu tomei posse em 2014, uns 3 meses. E agora em Santos, no final do ano passado, por mais uns 2 meses. Agora em Santos, já com o PJE, mas em 2014 com o CIGEF. Eu lembro que era muito intuitivo, era muito assim, né, os links lá, os botões, as funcionalidades eram muito intuitivas. Você não precisava de muito esforço para saber onde estava cada coisa e operacionalizar de forma que ficasse automático aquelas coisas bem pragmáticas. Exatamente. E aquilo que realmente precisasse um pouco de mais raciocínio, um pouco de mais reflexão, você conseguia. Era um sistema muito bom. Por isso que o pessoal reclamou um pouco quando veio a transição, né? Por uma orientação do TNJ. Para padronização, isso é importante também, né? Para que a gente tenha um sistema único, embora as regiões estão aí se adaptando, mas divididas, né? Porque nós temos. O resultado vai ser melhor. Vai ser melhor, né? E está lá, a doutora Daldice está atualmente à frente lá da informatização e com certeza o PJE vai atender ao juizado, né? Porque nas varas nos atende, porque afinal de contas, quando a gente ia para o GEF, tudo eletrônico, volta para a vara, tudo papel, era um choque de realidade, né? Porque falou assim, nossa, eu estava lá no eletrônico, estou papel. O PJE trouxe essa realidade do eletrônico para a vara. Então foi muito bom para as varas todas eletrônicas e os sistemas funcionando. E agora essa saudade do CIGEF, eu acredito que logo passe, né? Porque o PJE tá correndo aí. Evoluindo bastante. Eu entrei na Justiça Federal em 2014. Os processos eram majoritariamente físicos aqui na terceira região. Peguei essa transição de processo físico para processo eletrônico. Hoje, trabalho na 4ª Vara de Guarulhos, os processos só entra processo eletrônico. Estou lá em Guarulhos desde janeiro, nunca passou um processo físico pela minha mão. E às vezes hoje as audiências são praticamente online, são virtuais e está funcionando muito bem, exceto alguma operação ou outra. Algum caso ou outro, devido à complexidade ou pedido das partes, fazemos fisicamente, mas tem funcionado bem para a maioria das ações. A audiência virtual, a doutora Leila falou da Justiça 4.0, enfim. E às vezes o que eu fico me perguntando é o que vai ser o amanhã da Justiça. Então, só para a gente terminar aqui, eu queria ouvir das senhoras o que vocês acham de como vai ser a Justiça amanhã. A doutora Vera já foi colega, foi desembargadora, agora está como advogada. Doutora Leila, juíza, Paulo Collor, GEF, agora desembargadora. Bom, como é que vocês veem a Justiça Federal do amanhã, do futuro? Alguma particularidade, alguma opinião? Eu penso que nós vivemos, e o ser humano vive, isso é imanente ao ser humano, a evolução. Claro que em algumas coisas nós vemos aí evolução, né? Ou a manutenção do que é de pior na humanidade, guerras, por exemplo, né? Covid, etc., né? Mas eu penso que essa evolução da Justiça Federal, que vem de muito tempo, imagine que o meu pai, por exemplo, que foi advogado, quando precisava de uma peça do processo, tinha que... ou quando o processo era autuado, se faziam as costuras dos autos. Os autos eram, né, costurados. Depois, era uma costura. Depois vieram as presilhas e tal. Hoje, né, é tudo na informática, tudo informatizado. Exatamente. Então, foi realmente, e tem sido mesmo uma evolução muito grande no judiciário em geral e especialmente na Justiça Federal. Eu penso que no futuro, que provavelmente vai acontecer, é isso que hoje se fala tanto, né, da colaboração, vamos dizer assim, da inteligência artificial. Não é? Propiciando uma melhoria nas pesquisas, as informações de forma muito mais rápida,
do que agora, de jurisprudência, por exemplo, de doutrina no direito, do direito comparado. Então, e isso vai precisar mesmo também um acompanhamento em termos de evolução dos magistrados e dos servidores, porque o magistrado não trabalha só, né? É uma equipe, e a equipe tem que estar sempre muito afinada, muito ajustada, inclusive nisso. E agora, isso é um ponto que é uma opinião minha, e não é só minha, mas de algumas pessoas. Enquanto o executivo ainda, a administração pública, né, ainda não resolver questões que competem a ela resolver, né, isso vai continuar num ciclo sem sentido, é um nonsense. Né? Porque, na verdade, o Judiciário Federal trabalha como o JEF, por exemplo. Né? E isso talvez pudesse aparelhar por ter, né, os órgãos incumbidos, né? Estou falando em geral, de resolver as suas questões lá para não levar ao Judiciário, como a Suprema Corte do país. Não é? A Suprema Corte não tem que ficar decidindo despejo por falta de pagamento. Não é? Cobrança de batida de automóvel, acidente automobilístico, né? Responsabilidade civil por danos. Sim. Então, o que acontece aqui na base é o que acontece lá em Brasília. O STJ com milhões, né? Eu nem sei hoje a quanto está, a última vez que eu vi, 80 milhões de ações no país. Quer dizer, alguma coisa não está adequada. Não tá? Então... Mas aí o juiz ele vai ter, se isso for melhorado, essa situação, ele vai ter condição e tempo, e porque capacidade tem, né, de se debruçar sobre cada causa mais complexa, com mais tempo, com mais... Não é? O juiz desempenha bem o seu papel, aliás, desempenha tanto que a Justiça Federal hoje é tão portentosa quanto realmente é, não é isso? Mas talvez se na base as coisas fossem melhor ajustadas, né, os juízes de hoje e do futuro terão uma condição de mais tempo, porque hoje é assim, o advogado está ali esperando uma liminar, uma medida de urgência, e aquele processo tem que sair logo, não pode parar, né? Então é uma roda, né? Não sei se seria a roda da fortuna do Carlos Burana, né? É isso. Nessa linha, né, que a doutora Vera está falando, realmente o Conjur foi muito feliz em colocar, né, na capa, né, de um dos anuários, que a Justiça Federal é o saque do INSS e da Receita Federal. Eu digo foi feliz porque não pode acontecer isso, né? Nós não somos revisores de primeiro despacho de concessão de benefício, de processos tributários, né? De processos de toda a ordem. Eu acredito que precisa se fazer, né, um trabalho dentro da administração, do Poder Executivo, para que não se traga para dentro do processo um simples ajuste, né, de um trabalho que é eminentemente do Poder Executivo. Então, os robôs estão atuando também, né? E geralmente os robôs negam o benefício. Então, na sequência, vem a demanda para a Justiça Federal. Nós poderíamos solucionar com robôs? Não creio por hora, porque nós tivemos um caso aqui na América Latina, se não me falha a memória, na Colômbia, de um magistrado que fez a sentença com base na inteligência artificial. Ele perguntou ao ChatGPT como é que ele decidiria aquele caso com base... Eram LOAS do país, né, que envolvia inclusive passagem, transporte e tudo mais. E perguntou, e o ChatGPT falou sim, e ele transcreveu tudo isso na fundamentação. Sim, porque eu perguntei ao ChatGPT, o ChatGPT disse que sim, então eu concedo. Foi criticado, né, nas universidades do mundo inteiro. Falou, não pode fazer isso e tudo mais. O CNJ se antecipou e falou, não é para usar inteligência artificial nem esses robôs aí dessa forma. Até porque se a gente der uma busca de jurisprudência, tem tudo errado.
né? É algo que vem fantasioso ou vem de outros países, eu não sei bem por que vem, mas vem, né? Então não é o momento, mas com certeza precisaríamos usar, né? A Justiça Federal já tem um laboratório de inteligência artificial, a terceira região é pioneira, vai ter que desenvolver isso mais. Eu acredito que organização, né? A organização é tudo, né? Veja que a organização para um processo eletrônico, ela é essencial. Não existe processo eletrônico sem organização, sem secretaria única. E eu acredito que a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer essas buscas, né? Qual o processo? Hoje eu preciso organizar o que eu tenho para julgar, como é que eu organizo isso? Né? Eu preciso saber exatamente e saber rápido, né? Para aí sim colocar a expertise que é do juiz, é pessoal, de ler a causa, de dar uma atenção, né? Porque prestação de jurisdição é prestação de justiça. Isso está no nosso código de ética do CNJ. É prestação de justiça. E não é prestação de justiça que vai levar em consideração porque o juiz é mais bonzinho, é menos bonzinho. Não. Qualquer decisão é prestação de justiça. Agrade ou não agrade. Porque sempre agrada alguém. Né? Agrada às vezes metade, ou uma parte, a outra não, ou vice-versa. Então, é prestação de justiça. A justiça, e eu não digo a justiça do direito alternativo, né, que vem lá daquelas reminiscências, né, da Segunda Guerra. Eu digo a justiça através da lei. Passa pela lei, passa pela Constituição. Não é a justiça da cabeça do juiz, é a justiça do ordenamento, da ordem jurídica nacional que é colocada no processo. É esse o nosso trabalho, né? Então, eu acredito que isso é essencial. A gente precisa se apropriar disso, né? E ficar na rédea. Não entregar a rédea para um computador. Ficar na rédea. Quer também uma adaptação nossa toda para fazer o melhor uso dessa tecnologia, desses avanços tecnológicos, para que se aprimore a prestação jurisdicional. Exato. Nossa, fiquei muito feliz de saber um pouco mais da minha instituição. Eu entrei em 2014, nossa, tenho mais ou menos 10 anos de carreira, mas esse saber um pouco, a gente escuta a história da Justiça Federal, mas conversamos pouco com pessoas que realmente fizeram a história da Justiça Federal. Então, fiquei muito feliz em estar aqui com vocês duas, doutores. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, pelo sim de vocês, por compartilhar aí a história da Justiça Federal e como vocês protagonizaram essa história. Obrigado mesmo, fiquei muito, muito feliz, muito feliz. As senhoras têm algum projeto, algum canal que queiram falar, queiram deixar aqui registrado para quem está nos escutando? Não, então tá bom. Então fica obrigado mesmo. E no segundo semestre nós teremos mais um episódio em que vamos falar de mais um momento em que a Justiça Federal, que é mais um momento da história da Justiça Federal que impactou e que melhorou a prestação da jurisdição federal e a aproximação com o cidadão, que foi a criação dos programas de conciliação e de mediação no judiciário, e aqui em particular na Justiça Federal, que teve também desempenha um papel muito grande nos juizados especiais federais. Eu quando falo de mediação, fico muito feliz, porque é uma área que eu sou assim, completamente apaixonado, sou capaz de falar dias e dias, né, doutora Vera? A gente somos aí assim, grande. Você também, né, Helena? Você foi coordenadora da SECOM aqui em São Paulo, né? Somos 3 entusiastas da mediação. Então, não percam, no segundo semestre nós vamos falar um pouco da história e da evolução da mediação, da conciliação na Justiça Federal aqui da terceira região. Portanto, se inscreva no nosso canal para você ser notificado de imediato quando sair um novo episódio, quando houver alguma novidade por parte aqui da associação, e também curta, dê um joinha aqui nesse nosso episódio. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado!